Bom dia, irmãos. Como o pastor falou, minha esposa Edil não pôde estar aqui por causa da cirurgia, então eu quero me desculpar com os irmãos por isso. Mas ela gostaria de estar aqui com os irmãos para que os irmãos pudessem conhecê-la e para que ela pudesse conhecer os irmãos também. Então nós terminamos o nosso curso que a Missão Novas Tribos oferece no meio do ano passado. E então ali fomos convidados a ficar por 6 meses ajudando na própria escola em Shekinah, e ali ficamos por 6 meses até o final do ano passado. E quando terminamos esse período, a Missão Novas Tribos nos ofereceu trabalho em Yanomami, e apesar de já haver missionários nessa tribo e já haver alguns crentes na tribo que nós vamos, Deus desafiou o nosso coração por causa da necessidade que ainda há naquela tribo e por causa de muitas pessoas que ainda precisam ouvir o Evangelho. Então, por isso que Deus desafiou nossos corações, e ali onde há necessidade, então nós temos nos disposto a servir a Deus ali naquele local. Falando alguma coisa do nosso trabalho, nós vamos desenvolver um trabalho na tribo Marari. O povo Yanomami ele tem mais ou menos 14 mil índios, dividido em 188 aldeias, e nós vamos trabalhar em uma dessas aldeias, a Novo Devini. Nessa tribo há mais ou menos 400 índios e algumas pessoas já estão convertidas. Nós vamos trabalhar com uma escola, ensinar os índios a ler, para que eles possam ler a palavra de Deus, e com o objetivo final de evangelizá-los. E também vamos aprender língua e cultura, que é o trabalho inicial de todo missionário, para que ali possamos ajudar os crentes a desenvolverem a igreja, para que a igreja se torne uma igreja madura, para que eles possam se sustentar, para que eles possam ter uma liderança própria e para que principalmente eles possam pregar o Evangelho para as outras tribos. É permitido, pelo que eu estou sabendo, a presença de missionário em 2 tribos em Yanomami, a Marari e a Novo Devini, que eu estou falando. Mas, como eu já falei para os irmãos, há ainda 186 aldeias que não têm a presença de missionários. Então, o objetivo é evangelizar esses índios que há presença missionária, para que eles possam ir falar do Evangelho também a esses outros índios que não têm como ouvir o Evangelho por meio do missionário, por conta da perseguição e da dificuldade que o missionário tem em estar em certas tribos. Nessa aldeia que nós vamos trabalhar, já há 2 casais, os missionários Wellington e Águida e seus filhos, e também João e Volpe Rodrigues. Eles já desenvolvem um trabalho ali, e nós somos convidados a se juntar a eles para desenvolver o trabalho naquele local. E é um grande desafio para as nossas vidas. Nós nunca tivemos a oportunidade de chegar em uma tribo, principalmente uma tribo isolada. A tribo que nós vamos trabalhar, a tribo Yanomami, ela é mais ou menos 1h40 de voo de Boa Vista, e para um período do ano que se pode entrar de barco, mas com isso é preciso estar 7 dias no rio para chegar a essa tribo. Então é uma tribo bastante isolada, e Deus tem desafiado os nossos corações a servir a Ele naquele trabalho. E eu gostaria de desafiar os irmãos também quanto à necessidade de pregar o Evangelho, quanto à necessidade de ir a essa tribo. Eu e essa equipe somos um número reduzido. A Missão Novas Tribos, a qual eu sou afiliado, há um número reduzido de pessoas, de missionários. Mas o campo ainda é muito grande, ainda há muitas almas a serem alcançadas para o Senhor, e ainda há poucas pessoas para pregar o Evangelho. Algo que me chama bastante atenção é que parece que o efeito que a liberdade que nós temos de servir a Deus, de pregar o Evangelho que nós temos aqui no Brasil, causou um efeito sonífero na igreja do Senhor, porque ainda há muitas igrejas que dormem quanto à questão de evangelização, de pregar o Evangelho, de ir ao mundo pregar o Evangelho. Ainda há muitas pessoas na igreja do Senhor que ainda dormem quanto a essa nossa responsabilidade. Eu gostaria de desafiar os irmãos a abrirem os seus olhos
e ver que ainda muitas pessoas que precisam ser alcançadas pelo nosso Senhor, pelo Evangelho de Cristo. Nós temos a tendência a pensar e a justificar nossas atitudes diante de Deus. Muitas vezes, quando Deus tem colocado em nossos corações, Deus tem colocado nos corações de algumas pessoas para servi-lo, as pessoas falam: Senhor, eu não posso ir porque eu tenho medo, eu não posso ir porque das minhas limitações, porque das minhas fraquezas, porque das minhas angústias, porque dos meus projetos pessoais. E temos a tendência a justificar a Deus, justificar a nossa não ida, vamos dizer assim, para Deus. Mas, meu amado irmão, se Deus tem nos chamado, Ele que vai nos capacitar, Ele que vai tirar todo o nosso medo e vai nos ajudar a servir a Ele naquele local que Ele tem colocado em nossos corações. Existem alguns personagens bíblicos na palavra de Deus que me chamam bastante atenção pela coragem que eles tiveram em falar não para Deus, em justificar o motivo pelo qual eles não queriam ir servir a Deus naquele momento que Deus havia chamado. O primeiro personagem que eu gostaria de destacar, falando rapidamente para os irmãos, é Moisés. Moisés, apesar de ele ter sido trabalhado pelo Senhor, apesar de ele ter sido, Deus ter cuidado dele desde a sua infância para que ele pudesse cumprir o ministério dele ali entre o povo de Israel, quando ele foi chamado pelo Senhor, ele primeiramente falou: Senhor, eu não sei falar, eu tenho medo, Senhor, envia outro em meu lugar. E Deus mais uma vez falando: vá que eu estou com você. Moisés é um personagem que me chama bastante atenção, porque ele justificou dizendo que ele tinha medo, que ele não sabia falar aquele povo. Quem era ele para falar diante daquele povo? Quando nós vemos que Deus cuidou de todos os aspectos de sua vida para que ele pudesse exercer aquele ministério. Outro servo do Senhor que me chama a atenção é Gideão. Gideão, quando ele foi chamado pelo Senhor para libertar o povo de Israel da opressão dos medianitas, ele falou: Senhor, quem sou eu? Eu sou o menor entre o meu clã, eu sou o menor entre o meu povo, e como eu poderei libertar o povo da opressão dos medianitas, quando o próprio Senhor falou que ele era valente e que ele estaria com ele, e ele querendo justificar para não fazer a vontade do Senhor. Um outro personagem, Jeremias, que colocou diante do Senhor: Senhor, eu não sei falar, eu sou jovem demais para cumprir esse ministério. E Deus havia preparado ele desde o ventre da sua mãe para que ele pudesse servir a Deus. Então, algo que nós podemos ver é que a idade não é uma limitação para o Evangelho, para pregar o Evangelho, para se dispor a ir às tribos e a ir a outros lugares pregar o Evangelho. A idade nunca foi um empecilho. E nós vemos também Jonas, que ele nem falou: Senhor, eu não vou. Ele simplesmente fugiu quando Deus havia mandado ele pregar o Evangelho, pregar o arrependimento a Nínive. Ele simplesmente fugiu, pensando ele que Nínive não tinha o direito de ser alcançada pelo Senhor. E então Deus mais uma vez chama a sua atenção e ele vai pregar o Evangelho. Apesar de todos esses servos do Senhor terem colocado diante do Senhor as suas limitações, as suas dificuldades, algo que me desafia muito é que todos eles fizeram o que Deus havia falado. Moisés libertou o povo do Egito, Gideão conseguiu libertar o povo da opressão, Jeremias pregou e profetizou, e Jonas foi e pregou arrependimento a Nínive. Todos eles tiveram limitações, mas todos eles pregaram e cumpriram o propósito do Senhor. Eu gostaria que você também se colocasse diante do Senhor. Por mais que você tenha limitações, Deus tem falado ao seu coração e é Ele que nos capacita. Irmãos, eu gostaria que você viesse comigo como um missionário, um colega de tribo. Talvez você não vá se juntar a mim na equipe que está nessa tribo, mas existem muitas outras aldeias precisando de missionários. Eu gostaria de desafiá-los a vir comigo, a ser meu colega de missão, a ser meu colega ali junto na tribo, pregando o Evangelho, aprendendo língua e cultura. Eu gostaria de desafiá-los a isso. Eu gostaria que você viesse comigo também no sustento. Infelizmente, ainda precisamos do valor monetário para sobreviver nesse mundo, e essa é uma realidade. E eu gostaria que você também viesse comigo nisso.
nesse aspecto. E principalmente eu gostaria que você viesse comigo através das orações. Existem muitos relatos de missionários que sentiram o livramento de Deus, a presença de Deus e a bênção de Deus no exato momento em que haviam pessoas na igreja orando por eles. Pessoas que não estavam exatamente na tribo, não estavam exatamente no campo, mas estavam aqui, de joelhos, orando pelo Senhor. Então o trabalho missionário é também feito através do joelho das pessoas que oram. Eu gostaria de desafiar-nos a orar pela minha vida e a orar pela vida de todos os servos do Senhor que estão pregando o Evangelho em todos os lugares do mundo. Eu gostaria que você viesse comigo nessas três formas, sendo meu colega de trabalho, me ajudando no sustento e orando por mim. Que Deus abençoe os irmãos e desafie os corações de vocês a continuarem servindo a Deus aonde Ele nos colocar. Amém?